começou o prazo para declarar o Imposto de Renda 2023 e vai até o dia 31 de maio. E se você já declara, com certeza está acostumado, né, com aquela correria danada em ter que juntar um monte de documento. É extrato bancário, de plano de saúde, olerite, investimento. Mas se você nunca declarou o imposto de renda, é importante que você verifique quais são os fatores de obrigatoriedade que eu vou falar aqui nesse vídeo. Até porque se você se enquadrar em apenas um desses fatores, você é obrigado a declarar imposto de renda. E como todo ano tem alguma atualização, seja no sistema, nesses fatores de obrigatoriedade, entre diversas outras situações, é importante que de fato você verifique se não se enquadra em alguma dessas hipóteses, tá? Até para que não seja pego lá na frente de surpresa, né, com uma notificação e ter que pagar uma multa. E aqui cabe frisar que quem atrasar e não conseguir cumprir o prazo da declaração de imposto de renda terá que pagar uma multa de 1% ao mês sobre o imposto devido mais juros, sendo que o valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo pode chegar até 20% do imposto devido. Portanto, nesse vídeo eu vou falar sobre as principais novidades e você vai descobrir se é obrigado a declarar o Imposto de Renda 2023. Para contextualizar, o Imposto de Renda é um tributo federal aplicado anualmente sobre a renda, ou seja, sobre o que cada brasileiro ganha. Por isso que acompanha a evolução patrimonial das pessoas ano após ano. E para exemplificar, digamos que você trabalhou durante todo o ano de 2022, teve rendimento, obteve lucro com algumas operações, você conseguiu comprar um imóvel, comprar um carro, então você deve declarar em 2023. É claro que respeitando também os critérios de obrigatoriedade que nós vamos falar nesse vídeo. E aí tem um mito que muita gente acredita, que declarar imposto de renda é a mesma coisa que pagar imposto de renda. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Declarar é dar ciência, é um ato de ciência. E o que você vai dar ciência? Uma contraprestação, no caso para o órgão competente, que é a Receita Federal. A maioria das vezes, esse imposto já foi pago, já foi retido direto na fonte, basta apenas que você declare da forma correta. E falando em correto, o problema é você não declarar algo que deveria ter declarado, algo que a Receita Federal sabe que você tem, e mesmo assim você decidiu não declarar, ou você não sabia, então você não declarou, ou você sabia, só que você declarou, você lançou errado no sistema. Aí já viu, corre o risco de cair na malha fina, ser notificado e pagar multa. Portanto, eu já deixo aqui o meu contato para você que nunca declarou o imposto de renda, ou até mesmo para você que já declara, mas em 2022 resolveu operar na bolsa de valores, comprou um imóvel e não sabe como fazer esse lançamento de forma correta. Me chame no Instagram e conheça os nossos serviços. E agora vamos para o primeiro fator de obrigatoriedade, que está previsto na Instrução Normativa RFB 2134 de 2023, que é o mais comum, que é a renda. Se você recebeu mais de R$ 28.559,70, você vai ter que declarar imposto de renda. E aqui é importante observar o que é rendimento tributável. Digamos que você trabalha em uma empresa e receba mais de R$ 2.380 por mês, ou tenha recebido um outro valor da empresa também, que somando vai dar mais de R$ 28.559,70 ao ano. Então você vai verificar no seu olerite que já tem inclusive um desconto mensal do imposto de renda. Então quando você chegar no próximo ano, que é 2023, você apenas deve declarar esses valores. Você não precisa pagar, até porque já foram recolhidos todos esses valores na fonte todo mês. Então, pensando dessa forma, você deve expandir para outras situações. Por exemplo, se você recebe aposentadoria, pensão, recebimento de aluguéis, previdência privada, ações judiciais. No geral, o que você ganha já é tributado na fonte, mas sempre tem algumas exceções que merecem uma análise mais aprofundada. E o próprio sistema da Receita Federal é inteligente, tá? Então, a partir do momento que você colocar as informações nos sistemas, nos seus devidos campos, ele já vai dizer se você precisa pagar o imposto ou não, até mesmo casos de restituição. E aqui eu reforço, tá? Se você não declarar
declarar aquilo que você recebeu a mais, seja porque não sabia ou porque não queria, você corre o risco sim de futuramente ter um problema de ser notificado, ter que pagar multa, ter alguma restrição no seu CPF ficar suspenso, aí você não vai conseguir nem tirar passaporte, concurso público, vai ficar tudo mais complicado. E você também não vai conseguir tirar CND, que eu já gravei vários vídeos aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. E a segunda hipótese de obrigatoriedade é se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil reais. Lembre-se que se você não se enquadrar no primeiro fator, mesmo assim você pode se enquadrar nesse fator. Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, basicamente o que você deve entender é que essas três classificações aqui não incidem imposto de renda, ou já foi descontado na fonte. Então, neste caso, já foi pago e basta apenas declarar. E tem vários tipos de rendimentos isentos e não tributáveis, sendo os mais comuns rendimento da caderneta de poupança, de renda fixa, aí depende qual também, né, se for renda fixa, indenização de seguro por roubo, seguro-desemprego, receita com ajuda de custos, né, com alimentação, transportes, uniformes fornecidos pelo empregador, aposentadoria e pensão recebida por pessoas portadoras de doenças graves, como câncer, AIDS, entre outros. Então, se você recebeu valores que se enquadram nessas hipóteses e ultrapassou o limite de 40 mil reais, você é obrigado a declarar. E o próximo fator de obrigatoriedade é se você obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direito sujeito à incidência do imposto. Então, se você obteve em 2022 ganho de capital, teve lucro na venda de bens ou direito, por exemplo, uma casa, você comprou uma casa por 200 mil e vendeu por 300 mil. Então, você teve um lucro de 100 mil reais e neste caso você deve pagar o imposto que vai incidir somente sobre esses 100 mil reais. Outra situação é se você realizou operações de alienação em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma for superior a 40 mil reais ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência de imposto. E basicamente o que significa? Se no ano de 2022 você fez operações na bolsa de valores, você comprou e vendeu ações e esse valor ultrapassou 40 mil reais, você é obrigado a declarar. E essa foi uma das maiores novidades que teve, até porque antes você era obrigado a declarar independente do valor. Se você comprou 100 reais, 500 reais, você já era obrigado a declarar. Agora tem esse limite de 40 mil reais ao ano. Agora, se você fez operações de compra e venda de ações acima de 20 mil reais ao mês e teve lucro, você é obrigado a declarar. Então vamos pensar assim, digamos que em um determinado mês você tinha lá 25 mil reais de ações que você comprou e você vendeu por 30 mil reais, você teve um lucro de 5 mil reais. Neste caso, você vai recolher uma DARF, né, sobre esse valor de 5 mil reais e você vai ter que declarar todas essas operações que foram realizadas nesse período. E o próximo fator de obrigatoriedade é se você é produtor rural e teve renda superior a R$ 142.798,50. Neste caso, você é obrigado a declarar imposto de renda, tá? E é importante aqui, ó, a hipótese de compensação. Ou seja, se nos anos anteriores você teve prejuízo, por exemplo, na pecuária, você pode usar esse valor negativo para bater o que você teria que pagar de imposto de renda. O próprio sistema vai calcular, mas é importante você saber fazer o lançamento dessas informações corretamente. Ou claro, né, entre em contato com um profissional para lhe auxiliar. E o próximo fator, que também é muito comum, é sobre os bens, sobre os patrimônios, desde que ultrapassem o limite de 300 mil reais. Por exemplo, se você tem um apartamento e na escritura consta lá o valor de 200 mil reais, um carro de 80 mil, uma moto de 40 mil, você passou dos 300 mil, né? E nesse caso você deve declarar
no imposto de renda. Isso não significa que você vai ter que pagar um imposto, mas é importante que você declare, que você dê ciência para a Receita Federal dos bens que você tem, até para que eles consigam acompanhar a sua evolução patrimonial. E os dois últimos fatores que não são tão utilizados assim é para quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro e aquele que optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda. Então você viu como é importante você estar ciente de todos esses fatores de obrigatoriedade para você não ser pego lá na frente de surpresa e ter que pagar multa. E no próximo vídeo você vai descobrir se existe alguma restrição